Julgamento é a mensagem da quinta do clamor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. O julgamento, conhecido como o ato ou o efeito de julgar, decidir ou até mesmo sentenciar, tem sido uma das ferramentas mais usadas pela humanidade, com total desequilíbrio legal, causando feridas e danos irreparáveis no cotidiano de cada um que se depara com a balança da injustiça e com o peso da desigualdade. Trata-se de uma força desumana que permeia entre os povos desde a antiguidade, sendo aperfeiçoada diariamente de maneira sorrateira em benefício das classes dominantes que se utilizam dessa manobra legal, entre aspas, para oprimir, manipular e escravizar a grande massa que se vêem acuados por uma política mundial nefasta e delinquente. É o total controle social e humano ditado por um pequeno grupo de capitalistas poderosos que veem no julgamento uma grande arma de contenção que contribui a um plano maior mundial que se tem consolidado de maneira muito eficiente a cada dia. E com essa ferramenta de julgamento surge outro personagem na história humana, a chamada injustiça. A injustiça se faz presente porque há um julgamento desleal e maligno. A injustiça se faz presente porque o julgamento é tido como uma cortina de fumaça que tenta encobrir as manipulações sórdidas de uma sociedade corrompida pelos seus pecados e longe do caminho da vontade do eterno Deus. São manobras, estratégias, planos para que todo o processo de julgamento seja manipulado, seja estrategicamente direcionado para o interesse egoísta e egocêntrico de uma das partes que deseja e faz cumprir a injustiça a qualquer custo. Pedidos de divórcios são levados a juízo sempre com o peso de um julgamento que impera a desigualdade. Familiares são levados a juízo por conta da ganância e do individualismo que visa por um julgamento desigual. Funcionários levam patrões ao banco dos réus contando com um julgamento desigual que venha beneficiá-los. Patrões esperam na morosidade da lei um julgamento que nunca aconteça. O julgamento sempre se apresentou como uma arma de extermínio da humanidade, desde o simples apontar de dedos, uma vez que no passado pessoas foram ceifadas em suas vidas por conta de julgamentos impróprios e desiguais que tinham aparência de legitimidade. No entanto, tratava-se de operações malignas que, vestidas de pele de cordeiro, revelavam posteriormente serem lobos vorazes que estavam em busca de prazer, legitimidade e poder, independente da parte prejudicada. Caim, o primeiro homicida do mundo, mata seu irmão Abel por conta de um julgamento desleal que ele criou e concebeu em sua mente, uma vez que a sua oferta não havia agradado ao Eterno. Davi sentenciou um homem à morte porque ele julgou erroneamente que a mulher daquele homem lhe pertencia, sendo ele rei sobre o fiel servo Urias. Jesus, o Cristo, foi julgado, humilhado e sentenciado por uma corja de sacerdotes e fariseus que buscavam na lei subterfúgio para condená-lo à morte. Paulo, o apóstolo, foi perseguido até a sua morte porque julgavam ser ele um herético de uma lei falível que já se encontrava encerrada no cumprimento da cruz. O julgamento é algo que deveria estar longe dos olhos da humanidade. É algo que deveria estar longe da caminhada cristã. É algo que deveria estar longe da raça humana que faz dessa prática algo muito injusto e desleal. O julgamento no judiciário, o julgamento no apontar de dedos, o julgamento através de pensamentos prévios, o julgamento por palavras, por atos ou até mesmo por intenções, devem dar lugar ao justo juiz que tem sobre a sua balança da justiça pesos iguais que jamais se corrompem, pesos iguais que jamais tendem a prejudicar uma das partes, pesos iguais que jamais fará do seu semelhante algo que carregue algum tipo de prejuízo perpétuo. Precisamos sair de vez da hipocrisia religiosa, pagã e acusadora que nos ensina a olhar apenas os defeitos do próximo baseado numa cartilha de conduta que temos como certa e verdadeira. Precisamos ser além de pregadores. Precisamos ser fiéis praticantes de um evangelho com graça, de um evangelho com amor e
respeito ao semelhante, de um evangelho que não julga e sim perdoa, de um evangelho que diz: e dá a qualquer um que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir, relatado pelo apóstolo Lucas. É chegada a hora de lançar fora as diferenças, de lançar fora as diferenças sociais, as diferenças educacionais, de lançar fora as diferenças de etnias, diferenças culturais e até mesmo religiosas, sabendo que não estamos mais debaixo de uma lei que escraviza, debaixo de uma lei que julga com indiferença, debaixo de uma lei que ataca pedras sobre uma pecadora, debaixo de uma lei que obriga a guardar cerimônias e datas. Estamos sim debaixo de uma benevolente graça que nos ensina a amar, que nos ensina a respeitar com as nossas diferenças, que nos ensina a crer e agir em favor do nosso semelhante, que nos ensina a ser um só povo e ter um só Deus. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas, diz o Cristo pelo apóstolo Mateus. Tudo está debaixo da vontade e sob o julgamento leal do eterno Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e único Salvador. O julgamento do homem é uma ferramenta de injustiça e diferença humana. Não espere do homem nenhum julgamento justo. Não espere nessa terra um julgamento divino feito por homens corruptos e tendenciosos. O homem, quando julga, ele julga errado. O homem, quando julga, julga com tendência, julga com injustiça, ele julga com o apontar dos dedos, julga pelo mero desejo de julgar e se fazer superior ao outro. Ele erra em seus julgamentos, ele erra porque ele é falho, ele erra porque ele é homem. O julgamento de Deus é um ato de amor sobre todos que se rendem ao seu senhorio e reconhece que só nele há justiça com pleno equilíbrio e verdade. E é por isso que se diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Que Deus os abençoe.